Continuando, então, a classificação dos bens móveis, nós vamos ter quanto à fungibilidade. Bens fungíveis são bens móveis substituíveis por outros de mesma espécie, quantidade, qualidade. Exemplo, dinheiro. Já os bens infungíveis, eles são bens personalizados ou individualizados. Pode ser bem móvel ou imóvel. Exemplo, veículos automotores, com chassi único, que não possa ser substituível. Por exemplo, o carro que pertenceu ao Elvis Presley. Também pode ser obras de arte. A fungibilidade, ela pode resultar da natureza do bem ou mesmo da vontade das partes. Classificação quanto à consuntibilidade. Em relação à consuntibilidade, nós vamos ter o quê? Os bens consumíveis, que são bens móveis, cujo uso importa em destruição imediata da própria substância. Ou seja, exemplo, aqui nós vamos ter os bens consumíveis, né? Até nós falamos aqui embaixo, consumíveis de fato, que são os bens cujo uso importa na destruição imediata da própria substância, ou seja, frutas, verduras, um hambúrguer. Já os consumíveis de direito são os bens destinados à alienação, que é a consuntibilidade, que é a característica principal dos bens consumíveis, é jurídica. Por exemplo, os livros e automóveis à venda em uma loja. Então, nós temos como bens consumíveis tanto aqueles que importam em destruição imediata, bem como aqueles que podem ser alienados. Com relação aos bens inconsumíveis, são aqueles que podem ser usados de forma contínua e reiterada, sem que isso importe na sua destruição imediata. Esses bens inconsumíveis, eles caracterizam-se pela possibilidade da retirada de suas utilidades, sem que seja atingida a sua integridade. Então, você pode utilizar várias vezes. Já a classificação dos bens, quanto à divisibilidade, nós temos os bens divisíveis e indivisíveis. Os divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem alteração de sua substância, do seu valor ou sem mesmo gerar qualquer prejuízo ao uso que se destinam. Exemplo, aí a divisão de um saco de feijão, os bens naturalmente divisíveis, eles podem tornar-se indivisíveis por determinação legal ou por vontade das partes. Com relação aos bens indivisíveis, são os bens desprovidos de caráter fracionado, devido à própria natureza do bem ou de sua disposição legal. Exemplo, um touro reprodutor, um automóvel ou mesmo uma obra de arte. Classificação dos bens quanto à individualidade. Nós vamos ter os bens singulares, os bens coletivos. Bens singulares são aqueles avaliados em sua individualidade, representados por uma unidade autônoma, independentemente dos demais. Em regra, os bens são singulares, somente serão coletivos quando houver determinação legal. Bens coletivos são aqueles que constituídos por bens singulares, que aí nós vamos ter uma universalidade de fato ou mesmo uma universalidade de direito. De fato, são bens singulares pertencentes à mesma pessoa, que tenha uma destinação única. Exemplo, rebanho, biblioteca, pinacoteca, frota. Universalidade de direito são o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotados de valor econômico. Exemplo, herança, patrimônio, massa falida.
Classificação dos bens quanto à reciprocidade ou dependência. Os bens, eles podem, isso é o bem considerado em relação a outro bem. Então, nós vamos ter o bem principal, que é considerado em sua existência independente de qualquer outro, abstrato ou concretamente. Já os bens acessórios são aqueles cuja existência depende do principal. Quanto aos imóveis, o solo é o bem principal e tudo que se incorpora nele de forma permanente é acessório. Quanto aos bens móveis, bem principal é aquele para o qual os outros bens se destinam. Exemplo: a caneta é o principal, a tampa é o acessório. O computador é o principal, o teclado, o acessório. O automóvel é o principal, o pneu é o acessório. O capital é o principal, os juros são o acessório. Eu quero tecer nesse sentido duas observações. Primeiro é o fruto. O fruto é toda utilidade que um bem produz de forma periódica, cuja percepção mantém intacta a substância do bem que o produziu. Embora sejam bens acessórios, eles podem ser objeto de relação jurídica, independentemente do bem principal. Em relação à natureza, os frutos podem ser classificados em naturais ou verdadeiros. Por exemplo, frutos. Os frutos podem ser frutas propriamente ditas ou frutos civis, por exemplo, o aluguel, e frutos industriais, por exemplo, canetas fabricadas. Uma outra observação são os produtos, que são bens que se retiram da coisa, desfalcando sua substância e diminuindo a sua quantidade. Os cereais colhidos de uma plantação de arroz, assim como os minerais extraídos de uma jazida de petróleo, são produtos que, por sua natureza, né, não se renovam. Ainda dentro dessa conceituação de bens acessórios, temos as benfeitorias. Benfeitoria é toda espécie de despesa ou obra, melhoramento realizado em um bem com o objetivo de evitar sua deterioração como benfeitoria necessária, aumentar o seu uso, que é a benfeitoria útil, por exemplo, uma cerca elétrica de segurança, um corrimão, dar mais comodidade, por exemplo, a construção de uma piscina ou de uma quadra de vôlei, que seria uma benfeitoria voluptuária, agrega valor. Os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, eles não devem ser considerados como benfeitorias. Isso está no artigo 97. Também dentro dessa questão do acessório, nós temos, além de benfeitoria, a questão das pertenças. Pertenças são os bens que, não constituindo partes integrantes, destinam-se de modo duradouro ao uso ou mesmo ao serviço ou aformoseamento de outro bem. Por exemplo, o trator em uma fazenda, a cama, mesa ou os armários que guarnecem uma casa, o ar-condicionado. Em regra, são bens móveis que servem a um imóvel, mas excepcionalmente esse bem imóvel também pode ser pertença. São considerados coisas anexadas, res anexa, ao bem principal, embora não a integrem. Classificação dos bens quanto à titularidade. Olha, além dos bens particulares e públicos, existem aqueles que não pertencem a ninguém, porque nunca foram apropriados. Nós temos aí a res nullius, ou mesmo por terem sido abandonados, que é a res derelicti.
Exemplo, nós temos aí de res derelicti, animais, hã, animais selvagens, conchas na praia, águas pluviais não captadas, aí são exemplos de res nullius. Então nós temos tanto o exemplo de res nullius como de res derelicti. Então coisas res nullius, coisa de ninguém, res, derelicti, coisa abandonada. Então animais, conchas na praia, águas pluviais. Então bens particulares, o conceito é sempre extraído do conceito de bens públicos. Então, o código ele limitou-se a definir apenas esses últimos. Então, são bens particulares todos aqueles que não forem públicos. Bens públicos são todos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, como os casos da União, estados e municípios. E também, claro, nós temos ah, nós temos aqui a questão das 4 características importantes dos bens públicos, que são a inalienabilidade, a imprescritibilidade e impenhorabilidade. Os bens públicos, eles são de uso comum do povo, e, portanto, inalienáveis, imprescritíveis, porque não estão sujeitos a uso capião, e a impenhorabilidade, que decorre de sua própria inalienabilidade, ou seja, os bens públicos não podem ser dados em garantia e não pode ser objeto de execução judicial. Como nós já falamos, né, não podem ser adquiridos por uso capião, ainda que seja aí no caso de praça. Então, um mendigo pode usucapiar aquela ponte que ele mora debaixo? Não pode. As praças, como não pertencem a ninguém, pode ser usucapítalas? Não, não, elas são inalienáveis. E também nós temos aí os bens públicos de uso especial e os bens públicos dominicais. Para essa gravação, acredito que voltaremos então, porque para não ficar muito longo, voltamos daqui a pouco.